Meus irmãos e irmãs, a igreja celebra neste domingo a solenidade da ascensão do Senhor ao céu. 40 dias depois da sua ressurreição, ele subiu aos céus e deixou para os seus discípulos a missão de anunciar o Evangelho a toda criatura, a ministrar o batismo em nome da Santíssima Trindade, com a autoridade que dele foi concedida para os seus discípulos, agora convertidos em apóstolos, para exercerem esta autoridade em nome de Jesus. Eis o mistério da ascensão. E esse mistério, hoje, no primeiro dia da novena da nossa padroeira, podemos contemplá-lo também por meio da anunciação do anjo a Maria. Vejam, o primeiro episódio do Evangelho em que aparecem Jesus e Maria é na anunciação. A ascensão de Jesus aos céus é o último episódio de Jesus na terra. Na anunciação, por meio do Espírito Santo, que cobriu Maria com sua sombra, pela primeira vez, Deus ingressou de fato nesta terra, assumindo a nossa humanidade. Deus entrou de um jeito nesta terra e saiu de outro. Deus, enquanto Deus, se fez homem, sem deixar de ser Deus. É o mistério da dupla natureza de Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. E ao sair desta humanidade por meio do mistério da ascensão, ele já não sai mais sendo o mesmo, mas agora leva consigo a nossa humanidade. Na anunciação, ele desce do céu e toca a terra. Na ascensão, ele, tendo tocado a terra, sobe ao céu, para nos indicar o caminho para o qual, a meta para a qual devemos caminhar, o caminho que devemos trilhar. Anunciação, ascensão. Primeiro episódio da vida de Jesus, o último episódio da vida de Jesus. Neste arco entre a anunciação, mistério da encarnação e da ascensão, ele viveu entre nós e nos deixou a missão de anunciar a todos os povos o Evangelho. Por isso, meus irmãos e irmãs, tenhamos uma vida elevada, não soberba, elevada, voltada para Deus, voltada para o alto, elevada. Tenhamos uma vida dedicada, vida de missão. Jesus nos deixou uma tarefa: ide fazer discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, garantindo-nos a sua presença, que agora é experimentada por meio da fé e pela ação do Espírito Santo que ele derramou em Pentecostes. Tenhamos uma vida abrasada, uma vida que, para de fato alcançar o céu, precisa compreender a sua missão na terra. O céu que desejamos dependerá do modo como na terra nós vivemos. E é por isso que ele, pelo mistério da encarnação, desde a anunciação, ele visitou esta terra.
para, com o seu exemplo, nos ensinar como viver de maneira plena, de maneira elevada, sempre voltados para o Pai. E como isso acontece? Em primeiro lugar, para sabermos para onde vamos, é preciso ter presente o ponto de partida. O Evangelho diz que os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. A Galileia, a região norte da Palestina, onde Jesus viveu a maior parte da sua vida. 30 anos de sua vida viveu integralmente na Galileia, em Nazaré da Galileia. Lá iniciou sua missão e, ao terminar a sua missão e nos conceder a graça e a responsabilidade de continuar a missão, ele convida os seus discípulos para voltarem ao lugar onde tudo aconteceu. Para ter meta nessa vida, para colocar como meta o reino dos céus, devemos sempre recordar das nossas origens, da nossa família, do lugar onde nascemos, do lugar onde atualmente residimos, do lugar onde nos estabelecemos. A Galileia diz muito a Jesus e aos discípulos. E todas as vezes que desanimarmos em nosso caminho, precisamos recordar da nossa Galileia. Foi ali que o Senhor nos chamou e é para lá que Ele nos convida a continuamente voltar quando a missão estiver difícil, quando a missão estiver pesada. Galileia. O segundo aspecto, diz o Evangelho segundo Mateus, que ainda assim alguns duvidaram. Depois de tudo que viveram com Jesus, de todas as palavras que ouviram, de todos os milagres que presenciaram, do mistério da paixão, morte e ressurreição, diz o texto, eles adoram a Jesus, se prostraram diante dele, mas entre eles, ainda assim, alguns duvidavam. Esse ainda assim poderia significar: como assim? Ainda duvida? Ainda tem dificuldade de crer? E é por isso também nós, quantas dificuldades ainda temos de crer que o Senhor está conosco. E por isso Ele disse: eis que eu estarei convosco todos os dias. É o mistério da ascensão, é o mistério da ausência e da presença de Jesus na nossa vida. A ausência física na presença dos discípulos, pois eles precisam crescer, eles precisam amadurecer, eles precisam aprender a caminhar com as próprias pernas. É a pedagogia do pai que ensina o seu filho a andar. É a pedagogia da mãe que precisa aprender a cortar certos vínculos excessivos para que o seu filho se desenvolva. É isso que Jesus faz com os seus discípulos. Mas garante que estará presente todos os dias. E é isso que nós costumamos duvidar, da presença de Deus. E finalmente, nesta solenidade da Ascensão, nós devemos reconhecer a presença de Jesus em seu corpo, que é a igreja. A segunda leitura diz
E Cristo é a cabeça da igreja. Sim, o Pai pôs tudo sob os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Jesus garante a sua presença no meio de nós, por meio da igreja. Ele é a cabeça, nós somos os membros do seu corpo. Na Anunciação, Maria concebe Cristo, cabeça da igreja. Na crucifixão e morte de Jesus, Maria se torna mãe de todos os outros membros da igreja. Portanto, onde reconhecer a presença de Jesus, onde houver um cristão plenamente envolvido em sua missão, plenamente devotado, entregue à sua missão, cada membro de acordo com a sua função, cada pessoa de acordo com a sua vocação e missão. É assim que devemos viver enquanto aguardamos o Senhor voltar, ou até quando o nosso caminho nesta terra chegar ao fim e um dia ascendermos junto do Cristo que conosco nos aguarda, junto de sua mãe, Maria, que é mãe da igreja. O Senhor nos conceda esta graça, não apenas reconhecer os sinais da sua presença no meio de nós, como a igreja, com a autoridade recebida de Cristo, nos ensina, nos exorta, nos oferece por meio da palavra e dos sacramentos, mas nós nos tornarmos de fato cristãos. Essa é a nossa vocação. Para que a presença de Cristo continue todos os dias, até o fim dos tempos, nesta terra, precisamos viver voltados para o céu, sem descuidar das realidades humanas. E por isso a primeira leitura diz: apareceram então 2 homens vestidos de branco. Depois que Jesus subiu aos céus, eles ficaram olhando para o céu. 2 homens vestidos de branco, provavelmente anjos, que lhes disseram: homens da Galileia. Vejam, os apóstolos, os discípulos estavam olhando para o céu. Os anjos, que são cidadãos por natureza do céu, chamam a atenção dos discípulos: homens da Galileia, voltem para cá, aterrissem. Para subir, é como um avião, para subir, para garantir a subida, o avião precisa alguns metros de distância para ganhar segurança, a fim de ascender, a fim de decolar, não é verdade? Os anjos estão dizendo: homens da Galileia, voltem para a terra. Por que ficais aqui parados olhando para o céu? É como se os anjos dissessem: muito bem, Jesus subiu aos céus, a missão de Jesus terminou, a de vocês começa. E a missão de Jesus, por meio de vocês, continua. Por que ficais aí parados? Movimentem-se, caminhem. Vocês têm muito a fazer. E é o que eu digo nesta noite a essa querida comunidade que inicia hoje esta novena da padroeira. Não fiquem parados, não fiquem presos ao passado, nem tão somente olhando para o céu, mas tenham um olhar amplo sobre as realidades desta terra, onde o Evangelho precisa ser anunciado com afeto e com autoridade, com o afeto da mãe, com a autoridade do Pai, com a unção do Espírito Santo, sendo presença de Cristo. Esse Jesus que vos foi levado para o céu virá do mesmo modo
como vistes partir para o céu. Ele voltará e quer nos encontrar na missão, na evangelização, na pastoral. Ele quer encontrar os coroinhas servindo ao altar, as missionárias da TV Evangelizar, evangelizando outras mulheres. Ele quer encontrar o TLC, treinando e formando novos líderes cristãos para as nossas paróquias, que tanto precisam de formação e de pessoas bem dispostas, com a disposição de Maria, que disse ao anjo: eis-me aqui, a serva que arregaçou as mangas. A serva, e nós vamos meditar amanhã no segundo dia da novena, que logo depois da anunciação vai imediatamente subir as montanhas para encontrar sua prima Isabel e servi-la. Assim que Maria recebe a visita do céu, ela se envolve com as realidades da terra. Alguém que precisa da minha ajuda, alguém que precisa da minha colaboração, alguém que precisa do meu serviço. E por isso, o fim, o término da Virgem Maria sobre a terra será semelhante à do Filho, assunta aos céus, porque em tudo viveu a semelhança do Filho que um dia ela gerou. Que assim seja.